o Takaoka veio e aí você foi atraído para cá também. Na realidade, por causa da Politécnica, né, que a gente estava estudando junto. Sim. Como eu te falei, 73, nós entramos em 76. Quando eu vim para cá, o Alphaville já estava pronto. O Alphaville empresarial já estava pronto. E aí eu comecei a crescer vendo muita influência do Takaoka e do Dr. Renato também. Mas como eu estudava mais com o Marcelo, naquela época era o mais próximo do pai do Marcelo, e ele estava acabando a Aldeia da Serra. A Aldeia da Serra foi em 1980, me formei em 1980, quando inaugurou. Eu comecei fazendo casas lá, porque o Dr. Takaoka nunca recomendava ninguém. Falou, é um problema você recomendar alguém. Quando você recomenda alguém, você é padrinho. Se dá algum problema, aquele a quem você recomendou vai te cobrar. Claro. Isso já deve ter acontecido na vida dele, não deixava mais. Né? A mim ele deu a chance, eu agarrei essa chance, e é assim que eu comecei. Então, minha história bate um pouquinho com o começo aqui de Alphaville, né? Você fazia o que exatamente? As casas lá em... Comecei fazendo casa em Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Foi assim que eu comecei. As primeiras casas em Aldeia da Serra foi eu que fiz. Mas trabalhou bastante em Alphaville antes de ir para a aldeia, né? Fiz aqui, a primeira casa mesmo que eu comecei a fazer, comecei fazendo casas aqui em Alphaville. Então essas casas tinham uma grande característica, eram casas, vamos falar assim, luxuosas, né? Uma média alta, não eram super casas, mas casas vocês conhecem daqui, com um nível de acabamento muito bom, numa época de muita inflação. A primeira casa que eu fiz foi no Alphaville 1, um casal chamado Carlos e Gregória Mutler, que são amigos deles até hoje, na Alameda Moscou. Eu lembro muito bem que hoje é a divisa aqui com Alpha Plus, aqui com outros lugares, né? E assim foi, só que depois daqui eu fui para a Aldeia da Serra por causa do Dr. Takaoka. E eu fazia mais casa lá do que casa aqui. Então tinha uma casa no 1, tinha uma casa no Alphaville 2, depois lá sempre fiz. Depois fui continuando, o arquiteto dele, que era o Reinaldo Pestana, me apresentou para uma outra pessoa que eu tive alguns pais na vida, né? Tem que ter sorte, né? Claro. Um outro pai na vida, além do Dr. Takaoka, além do meu pai natural, meu avô materno, que foi uma tremenda figura na minha vida, Takaoka, meu pai, Arthur Castilho. Quem é o Arthur Castilho? Já falecido. Dono da Tamboré. O arquiteto dele naquela época era o próprio Reinaldo Pestana e José de Almeida Pinto. Esses dois foi quem fizeram os projetos todos da Takaoka e Alphaville. Vieram dos prédios, foram para o parcelamento sócio, do loteamento, e fizeram esse mundo que você conhece. Todos os Alphavilles daqui, eu acho que até o Alphaville, que seria o Alfacítio, que seria o Alphaville, acho que o 7, o 8, depois, até isso foram eles que fizeram, depois entraram alguns outros aí. E ele começou a fazer também, enquanto o Takaoka e o Albuquerque deixaram, ele fez os loteamentos da Tamboré. Depois chegou um ponto que virou concorrente, falou, não, peraí, escolhe, um trabalha para um, trabalha para outro. Mas nesse ínterim, o Reinaldo Pestana, que era um dos arquitetos, me apresentou para o Arthur Castilho. Fazia a casa dele, eu tinha recém-formado, me formei com 23 anos, com 24 fui fazer a casa dele. Ele me deu um desafio, ele gostava muito de viajar, falou, vou viajar quando eu quiser, quando eu voltar, 2 meses, essa casa tem que estar pronta. Pronta não, mas a estrutura a gente faz. Voltou, eu fiz a estrutura, que era uma velocidade muito grande. Fazer uma casa de alto luxo, a casa dele era grande, que era aqui no Tamboré, do outro lado da Castelo Branco, e eu fiz. Ele falou, esse garoto, esse moleque é bom, ele chamava de moleque. Moleque, vem cá, agora vamos fazer mais coisas. E eu fiquei muito amigo dele. E esse foi um outro MBA que eu tive na minha vida. Também de negócios. E eu chamava que ele era um gênio em arquitetura humana, em RH. Ele sabia reconhecer as pessoas. E lá você, para ser empresário, uma das grandes coisas que você tem que saber é reconhecer quem é bom para pôr do seu lado. Empresa é gente. Negócio é gente. Saiba escolher certo. O Arthur me ensinou.